A Bíblia nos fala em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas como nós entendemos esse versículo ante a todos os acontecimentos que nós estamos observando, diante das situações adversas que nós passamos, é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Meu nome é Jonatas Diede, sou pastor da igreja Arca, é uma igreja de fé formada aqui em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Paulo nos ensina que Deus, em sua soberania, faz com que todas as circunstâncias da vida, sejam elas felizes ou sofrimentos, elas cooperam para o bem dos seus filhos. Isso não significa, por exemplo, que tudo que acontece seja bom, mas Deus utiliza até mesmo o mal, a dor, as decepções para cumprir os seus propósitos. Mesmo que nós não saibamos, exatamente quais são os propósitos de Deus, cabe a nós confiar. A história de José, por exemplo, ela é uma mais pura realidade deste versículo. José foi traído pelos seus irmãos. A Bíblia diz que José foi vendido como escravo, ele foi preso injustamente e ele poderia ter vivido dominado por essa amargura, por a vida estar tratando ele dessa maneira. Mas anos depois, todos sabem como acontece a história, anos depois ele declarou, vocês, se direcionando para os irmãos dele, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José compreendeu e José confiou na soberania de Deus e sabia que a soberania de Deus era maior que toda a maldade dos homens. Então, o fundamento dessa promessa sempre deve ser a soberania de Deus, a providência soberana de Deus. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. O Senhor Deus, ele governa sobre todas as coisas, desde os grandes acontecimentos. Por exemplo, aconteceu um terremoto agora, aqui há poucos dias na Venezuela. Deus estava fazendo o quê? Deus estava ciente. Deus governa sobre todas as coisas. Como é que nós podemos entender esse versículo? Eu sempre gosto de usar uma pequena ilustração, por exemplo, a de um farmacêutico, aquele que manipula as fórmulas. Existem substâncias que, isoladamente, elas são extremamente tóxicas. Porém, quando elas são colocadas nas mãos de um profissional experiente, elas são dosadas, elas são combinadas corretamente e se tornam um remédio capaz de salvar vidas. Assim também Deus age. As provações, as perdas, as aflições são como ingredientes amargos, que Deus usa sozinhos. Esses sentimentos, essas dificuldades, essas aflições, elas são terríveis, elas causariam apenas sofrimento, mas quando elas são colocadas nas mãos de Deus, elas se tornam algo para produzir um bem maior. Então, confiar no nosso Deus. Ele é muito mais do que um simples farmacêutico. Ele sabe exatamente o remédio, que a nossa alma precisa. Nós temos que entender também, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Não é uma promessa universal. Não é para todos. A Bíblia diz que ela concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Os que nasceram de novo, os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, podem descansar nessa certeza de que as circunstâncias da sua vida são dirigidas para um bem eterno e para a sua glória. O sofrimento, ele sempre é muito mais pedagógico do que a bonança, por exemplo. Então, Deus utiliza o sofrimento para despertar também os seus filhos, para despertar aqueles cristãos que estão acomodados, restaurar a sua comunhão com Ele, corrigir algum pecado, produzir humildade, conformar os seus filhos à imagem de Cristo. Embora as provações elas sejam dolorosas, mas elas jamais serão inúteis. Então, cada aflição tem o seu propósito. Então, esse é o grande resumo, esse é o grande ensino de Romanos 8:28. É que o cristão pode enfrentar qualquer circunstância com esperança. Porque Deus continua sob controle, mesmo que nós não compreendemos. Quem sabe você está passando exatamente por um processo assim. Você não compreende, mas qual é a nossa função agora? Qual é a nossa reação diante disso? É confiar em Deus, confiar na soberania de Deus. Um dia nós veremos cada lágrima, cada dificuldade, cada vitória,
fizeram parte da perfeita obra de Deus para as nossas vidas. Então, o que Deus permite, a prova é o mesmo Deus que transforma um instrumento em instrumento dessa prova para o nosso bem, para a sua glória. Você precisa confiar e entender essa mensagem. Se você quiser ouvir mais sobre este evangelho, você está convidado a nós visitar, conhecer a nossa igreja. Esse evangelho ele é pregado todos os domingos, às 10 horas da manhã. Seja bem-vindo, em nome de Jesus.